mais algumas aulas. Chama atenção, toda vez que eu postar uma aula, chama os colegas para assistir essas aulas, para fazer os exercícios, tá? Que eu sempre vou fazer perguntas bem fáceis para ajudar vocês, para quando nós voltarmos, nós podermos fazer toda a revisão, tá? Vamos lá. Então, vou primeiro fazer uma revisão sobre alavancas e depois falar sobre força. Vem comigo. Então, o seguinte, eu já tinha falado para vocês sobre alavanca. A alavanca ela é formada por uma barra. Essa barra ela tem ponto de apoio ou fulcro, tem um local onde eu faço a força de potência e tem um local onde eu tenho a força de resistência. Nessa aula eu vou falar também um pouco sobre o que é força, para a gente ter uma definição correta. Mas vamos lá. Um exemplo desse tipo aqui de alavanca, que tem aqui, eu tenho uma barra, né? E um ponto de apoio, chamada de alavanca interfixa. Por quê? Porque ela está fixa exatamente no meio. Eu tenho um ponto de apoio onde ela está fixa no meio, onde eu faço a força de potência, e aqui do outro lado onde eu tenho a força de resistência. Eu falei de alguns exemplos. Por exemplo, a tesoura. Ó, ela tem um ponto de apoio no centro. Então, ela interfixa. Eu tenho um local onde eu faço a força de potência, um local onde eu tenho a força de resistência, eu tenho o braço da potência e o braço da resistência. A gangorra, um ponto de apoio, por isso que ela é interfixa, está no meio, um local onde eu faço a força de potência, onde eu tenho a força de resistência. O braço da potência, o braço da resistência. Outro exemplo, um alicate. O apoio, por isso ele é chamado de interfixa, porque está no meio. Um local onde eu faço a força de potência. O local onde está a resistência, força de resistência. Braço de potência, braço de resistência. São alavancas interfixas, porque o ponto de apoio está no centro, tá? Outro tipo de alavanca é a interpotente, ou seja, onde a força de potência, onde a força que eu faço, está no meio, tá certo? Então, eu tenho aqui uma vara de pescar, estou fazendo força aqui no meio, então ela é interpotente. Eu tenho um ponto de apoio na perna, e aqui o peso do peixe, a força que o peixe está fazendo, que é a força de resistência. Nota? É uma alavanca interpotente, por quê? Porque a força que eu faço, a potência que eu faço, está no meio. Tá? Aqui é um exemplo, ó. No braço eu tenho o local onde tem o apoio, que é no cotovelo, o local onde o músculo se liga, que é a força de potência, e o peso que está na minha mão. Então, nota, como no centro é a força, entre o apoio e a resistência, eu tenho a força de potência. Tá certo? Então, alavanca interpotente. Outro tipo de alavanca são alavancas interresistentes, porque a resistência está no meio, entre o ponto de apoio e a força de potência. Então, aqui é um exemplo, o carrinho de mão, eu tenho o apoio dela, eu tenho onde coloco as pedras e tenho onde eu faço a força. Tá vendo? Ó? A força de resistência está entre o apoio e a força de potência. Então, alavanca interresistente. Outro exemplo, aqui um quebra-nós. Eu tenho a força de resistência, está no centro, o apoio e a força de potência para quebrar nós. Tá certo? E toda hora eu estou falando entre força de potência e força de resistência. Mas o que é força? Como é que eu posso definir? Então, veja aqui uma mesa de bilhar, né? Ou de sinuca, vou chamar de sinuca, e as bolas estão paradas. E vem aqui um jogador e aplica com o taco uma força. Se gera um movimento, se é capaz de produzir um movimento, eu chamo de força. Tá? Vai partir do ponto que está parado, velocidade zero, para ganhar uma velocidade, a velocidade muda, tem um movimento, é força. Tá certo? É considerado como força. Beleza. Agora, antes a gente tem que entender o seguinte, para a gente entender força, a gente tem que entender até que o objeto parado tem ação de forças sobre ele. Vamos lá. Aqui tem uma pedra, está muito pesada.
Ela está parada. Por que ela está parada? Porque ela tem uma massa muito grande e essa massa muito grande está fazendo uma força para o centro do planeta. Claro que o planeta está fazendo uma resistência contrária, que é chamada de força normal. Ela não se move. Então não tem forças sendo aplicadas? Tem forças sendo aplicadas. Só que essas forças estão em equilíbrio. A mesma coisa é, por exemplo, você está andando de moto, você bate e você é lançado longe. Por quê? Se você está em movimento, mesmo a tendência de um corpo que está em movimento é ele não parar, ele continuar se movimentando. Então, o corpo, quando está parado, ele tem aplicação de força. Aqui, um corpo continua a se movimentar porque houve a aplicação de uma força que é a força da moto. Claro que a moto bateu, mas a força continua, então ela é lançada longe. Tá certo? Essa coisa de que um corpo em repouso continua em repouso e um corpo em movimento continua em movimento é chamado de primeira lei da inércia ou primeira lei de Newton. Tá? Foi dada para o grande físico chamado Isaac Newton. Tá certo? Vamos lá. Então, olha aqui. Aqui eu tenho uma caixa que tem um peso e não tem nenhum atrito aqui no chão, tá? Porque o atrito é uma outra força, e você aplica uma força a ela. Ele tem uma massa e ele está parado. Beleza. No momento que eu aplico uma força, esse objeto que tem uma massa, ele ganha uma aceleração. Aceleração é quando eu tenho ganho de movimento. Ganhei movimento, eu tenho uma aceleração. Tá? Então, o que é força? A força é baseada na massa de um objeto e na aceleração, ou seja, na velocidade que ele ganha. Então, força igual a massa versus, ou vezes, a aceleração. Tá certo? Beleza. Só para você entender, quem tem força é a nossa mamãe. Força igual a massa vezes a aceleração. Tá certo? Aqui um exemplo. Uma esfera com 2 kg de massa está sobre uma superfície sem atrito e é empurrada e tem uma aceleração. A aceleração ela é dada dessa maneira, 2 metros por segundo ao quadrado. Qual a intensidade de força aplicada? Então, eu tenho uma esfera, tem 2 kg de massa e é aplicado nela uma força, ela é empurrada e ganha uma velocidade. Aqui a velocidade é zero e aqui ela ganhou uma certa velocidade. E eu digo, a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Para calcular é muito fácil. Força igual a massa vezes aceleração. Força igual a massa, 2 quilos, vezes aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Força igual a 4 quilos por metro por segundo ao quadrado, ou a melhor forma de escrever é 4N, ou 4 newtons, N maiúsculo, tá certo? Então, a medida de força é dado pela medida chamada de Newton, tá certo? Beleza? E peso? O peso, ele é uma força ou é a massa de um corpo? Por que vamos pensar, por que é uma força? Se eu pego uma bola, uma esfera, e solto ela, ela não vai ficar parada no ar, ela vai cair. Então, nota, ela está na velocidade zero, e quando ela cai, ela ganha velocidade. Então, nota, peso seria a massa desse objeto versus essa mudança de velocidade que é dada pela aceleração. Tá certo? Como é que podemos medir o peso? Tá? Peso é medido por um aparelho chamado dinamômetro, na qual eu pego um objeto, coloco nesse dinamômetro, ele tem uma mola, ele vai medir essa queda. Então, o peso é uma medida de força, que é medido pelo dinamômetro. O que nós fazemos quando medimos uma outra balança, nós medimos a massa do nosso corpo. Tá certo? Por quê? Porque ela está estática, ela está parada. Tá certo? Agora, se eu solto ela, ela ganha uma velocidade, e isso é que é realmente peso. Tá certo? Vamos lá. Então, peguei uma bolinha, soltei,
ele está no velocidade zero, ganha uma velocidade, tá? Essa velocidade só acontece por causa da atração gravitacional, logo, está com velocidade zero e ganha velocidade, e essa atração, essa aceleração, já foi calculado em 9,8 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, peso é a unidade de força. Então, ó, peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Eu poderia botar também peso igual a m vezes g. Tá? Então, ó, peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade, que é g, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou aproximadamente, o sinal de aproximadamente, 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, peso igual a 2 vezes 10. Então, por exemplo, se a massa de uma esfera é 2 quilos e eu soltei, multiplico pela aceleração da gravidade, 12 vezes 10, 20 newtons. Então, uma esfera ela pode ter 2 quilos de massa, mas ela tem 20 newtons de peso. Tá certo? Vamos lá. Então, gente, ó, nota. Força, como é que eu calculo? Força é tudo que eu vou fazer sobre um objeto que eu consigo mudar a sua velocidade. Tá certo? Então, para eu calcular força, força igual a massa em quilos vezes a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, o peso, ele também é uma força. Porque se eu pegar uma esfera e soltar, ele cai, ganha velocidade. Então, peso é aceleração. Então, o que nós vamos medir na balança é a massa, a nossa massa. Mas se nós multiplicarmos por 10, que é a aceleração da gravidade, nós encontramos o nosso peso. E como é que a gente exprime isso? Através de uma unidade chamada de Newton. Tá certo? Vou mandar alguns exercícios para estimular que vocês façam, tá, gente? Muito obrigado. Valeu!